Então, nesta demonstração prática, veremos agora o epitélio glandular. Então, vocês se lembram que o professor Lee comentou, o epitélio, nós temos aquele exemplo de células caliciformes. Às vezes, uma célula caliciforme não é suficiente para a secreção de um determinado local. Então, as células do epitélio se proliferaram e constituíram uma estrutura secretória que nós denominamos glândula. Então, a glândula, as células que secretam de uma glândula, essa secreção ela pode ser drenada para o meio externo, ou seja, para a luz de um determinado órgão, e aí eu denomino uma glândula exócrina. Mas a secreção pode, quando a glândula perde contato com o meio externo, a célula, então, secretaria para a luz de um vaso sanguíneo e nós teríamos as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas, nós temos que estudar o quê? Na aula teórica vocês viram. Uma glândula exócrina, ela tem a parte ductal, e essa parte ductal, ela pode ser única. Eu diria, então, que essa glândula é simples. Se essa parte ductal se ramifica no final, ela seria simples ramificada. Agora, se o ducto se ramifica desde o início, a glândula seria composta. Então, grandes glândulas, por exemplo, como o pâncreas, são glândulas compostas. Quanto à parte secretória, se ela tem um formato de um tubo, olha aqui, eu teria uma glândula tubulosa. Então, a parte tubulosa, a parede da glândula, corresponde geralmente à luz da glândula. Então, nós temos uma parte em que o túbulo, a porção secretória, tem um formato de tubo. E o ducto excretor é único. Então, eu digo que essa glândula tubulosa é simples. Observe num corte longitudinal uma glândula tubulosa simples. Parece um tubo de ensaio. Aqui, no caso, com muita presença de células caliciformes, que são esses espaços vazios aqui. Um corte transversal, a glândula, a luz, geralmente no centro dessa parte da parede de células aqui cilíndricas e corte transversal de uma glândula tubulosa simples. Observe que lá eu tinha um corte longitudinal e aqui um corte transversal. Essas glândulas tubulosas simples, elas às vezes se novelam, ou seja, a parte tubular, ela se coloca sobre si própria. Então, no corte histológico, quando eu faço o corte no micrótomo, eu vou ter estruturas tubulares em formas transversais, formando um conjunto de túbulos. E dá para eu distinguir que algumas células possuem citoplasma mais corado, mais densamente corado, observe. Então, eu sei que aqui é o tubo que corresponde ao ducto excretor. Enquanto que as células em que o citoplasma está bem claro, como aqui, ó, essa parte corresponderia à porção secretora, porção tubular. Então, por ela ser enovelada, porção tubular, eu digo que a glândula tubulosa simples enovelada. Então, aqui, o ducto veio, excretor, ela sofreu enovelamento, a porção secretora, e eu tenho essa estrutura aqui. Então, às vezes, eu pego a porção ductal junto com a porção secretora e dá para eu distinguir pela coloração do citoplasma. Então, um exemplo disso é a glândula sudorípara da pele. Aqui um ducto e a porção secretora nessa
estrutura idêntica à anterior. Quando eu tenho a porção secretora em formato de um tubo e a outra em formato, aqui não tão bem caracterizado, essa luz aqui seria mais ampla, daria a impressão de um saco vazio. Isso aí se constitui num alvéolo. Então, a porção secretora teria um formato de alvéolo. Então, além de um tubo, a porção secretora, quando a luz é bem ampla, ela é o formato de um alvéolo. Observa aqui, essa glândula é um ducto, se ramificou no final. Só que uma das porções é tubular e a outra porção é alveolar. A luz é bem ampla. Aqui ela poderia ser, essa luz aqui, mais ampla. Então, eu denomino glândula, túbulo alveolar. Olha, o túbulo alveolar, primeiro a porção secretora, depois simples ramificada. Simples, ducto único que se ramificou no final. Então, simples ramificada. Olha aqui o exemplo que nós estamos dando da próstata, em que aqui uma luz é bem ampla, olha, a luz é muito ampla. Então, eu teria um alvéolo. Essa porção aqui, olha, já tem um formato de um tubo. Então, essa glândula seria uma glândula túbulo alveolar simples ramificada. A porção que sustenta uma glândula recebe o nome genericamente de estroma. Então, aqui representado a parte de conjuntivo que sustenta a porção secretora da glândula. Já que a porção secretora ela tem um formato em que macroscopicamente ela seria uma glândula de uma maior proporção. E a porção secretora, quase que não observamos a luz. Esse tipo de porção secretora é denominada de ácino. Então, o ácido é uma estrutura que se assemelha a uma pizza a ser servida. E cada célula acinar seria uma fatia da pizza. Observa aqui, esse ácino, um núcleo bem achatadinho na base, ó, bem achatado na base. Esse ácido, o núcleo é arredondado e o citoplasma é bem encorado. Então, eu tenho um tipo denominado ácido seroso, em que o núcleo é bem corado, o citoplasma também, e o núcleo quase sempre na porção central. Então, um ácido seroso. Ao passo que aqui eu tenho um ácido com um citoplasma que não se cora, em virtude da substância no seu interior, e o núcleo é achatado na periferia da célula. Esse tipo aqui seria um ácido mucoso. Então, eu tenho ácidos mucosos e ácidos serosos. Entre eles, aqui, neste campo, a gente observa essa estrutura aqui, olha, que já tem um epitélio cúbico, acilíndrico nessa porção, seria o ducto excretor da glândula. Então, você vê a presença de vários ductos excretores aqui, o que significa que a glândula se ramifica diversas vezes. Então, isso é uma glândula composta. Se ela for apenas mucosa, composta é mucosa composta. Serose, serose composto, né? Mas, normalmente, nós só nos referimos à parte secretória. Então, nós vamos classificar em ácidos mucosos e ácidos serosos. Observe aqui vários ácidos serosos. Olha, núcleo arredondado, citoplasma bem corado. Aqui, ácidos mucosos. Quase que eu não vejo o citoplasma, porque ele não se cora. Então, eu tenho aqui a presença do núcleo achatado na base. Nesse trecho aqui,
existe uma característica, olha. Eu tenho células mucosas e eu tenho essa porção aqui embaixo em que os ácidos são corados. Então, esses aqui são ácidos serosos. E aqui eu tenho ácidos mucosos. Então, eu tenho ácidos mucosos com uma meia-lua serosa. Então, ácidos mucosos com uma meia-lua serosa. E forma aqui uma estrutura mista entre ácido mucoso e ácido seroso. As glândulas endócrinas, aquilo que nós vimos. O produto de secreção vai ser para o interior do vaso sanguíneo. Então, nós temos um exemplo clássico de uma glândula coordonada. Todas as glândulas endócrinas, com exceção da tireoide, é uma glândula coordonada. Então, o que são? Cordões de células, olha. Cordões de célula, observa o núcleo e o citoplasma eosinofílico, um núcleo após o outro, formando cordões, intercalado com esses espaços aqui vazios, ó, que são os capilares sinusoides. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Observa o cordão de célula intercalado com o vaso sanguíneo. Isso aqui é uma glândula coordonada. Então, o fígado é o exemplo clássico de uma glândula coordenada. Pega o núcleo da célula, vai acompanhando, ó, cordões de células, cordão, intercalado com esses espaços que são capilares, então são vasos sanguíneos. Uma glândula coordenada. Olha, esse maior aumento, bem característico, olha, o espaço vazio aqui, representando o capilar, o vaso sanguíneo, e os cordões celulares. Olha o núcleo, com o nucleolo aqui, esse pontinho aqui mais escuro é o nucleolo, e os cordões celulares. Olha. Eles se imbricam, se ramificam, mas formam cordões, uma célula após a outra, ó, intercalado com esses vasos sanguíneos. Outra glândula endócrina aqui, observa a fileira de núcleos e entre eles aqui, esse espaço aqui em que tem um endotélio, um epitélio pavimentoso simples, ficaria o vaso sanguíneo. Então, cordões de células intercalado com o vaso sanguíneo. Aqui dá para observar, olha, o vaso sanguíneo, cordões de célula. Às vezes a presença de hemácia no interior do vaso sanguíneo permite a sua observação. Então, olha, cordões de células intercalado com vaso sanguíneo. Uma glândula coordenada, que aqui é uma suprarrenal, de um gato e de um coelho. Observa a estrutura semelhante. O único tipo de glândula vesiculosa é a tireoide. Então, nós temos uma vesícula ou um folículo tireoidiano preenchido por aquele material eosinofílico, que é o colóide, revestido por um epitélio cúbico simples. Então, observa que esse folículo ele é preenchido pelo colóide. Eu posso, no micrótomo, surpreender o centro do folículo, o centro da vesícula, mas eu posso pegar o início. Olha aqui o início, onde eu só vejo o núcleo. Quase que eu não vejo o colóide. Compare isso a um ovo cozido. À medida que eu vou cortando, eu vou penetrando, aprofundando o corte, eu vou chegando no interior da gema. A mesma coisa aqui, a periferia, eu só pego as células cúbicas que revestem, mas à medida que eu aprofundo o corte, eu vou pegando o interior da vesícula. Isso demonstra que as vesículas não são colocadas, não são dispostas na mesma proporção, no mesmo alinhamento. Elas têm profundidades e tamanhos diferentes. Então, uma glândula vesiculosa, tireoide, bem característica. Aqui
Nós observando a presença do vaso sanguíneo, olha. A presença das hemácias no interior do vaso sanguíneo, delimitando, então, a periferia desses folículos ou dessas vesículas. Então, é fácil fazer o diagnóstico de uma glândula vesiculosa endócrina. Então, nós vamos ficar por aqui e até a próxima demonstração prática.